Fala, meus queridos, trazendo aí mais uma questãozinha para nossa questão, né? Para nossa questão não, né? Para nossa lista de dinâmica. Vamos lá, questão de número 14. Um sistema de engrenagens emprega um bloco que é acoplado a uma carga por meio de um cabo com massa desprezível que passa por uma roldana cujo atrito é desconsiderável. Vamos lá. A massa do bloco é de 200 kg e o coeficiente de atrito entre ele e o piso é 0,1. Assumindo a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, quando uma carga de 50 kg desce de modo acelerado, a força de tração a que o cabo está sujeito é de quanto? Então, olha só, rapaziada, aqui a gente tem que fazer o quê? Todo problema de dinâmica a gente começa fazendo uma representação das forças que estão ali aparecendo no nosso exercício, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem o seguinte, no bloco em cima, ele tem o peso dele, tem a normal dele em relação à superfície, tem a força de tração em relação ao fio, e aqui tem uma força de atrito, tem uma FAT, que ela é sempre contrária ao movimento, beleza? Força de atrito sempre contrária à tendência de movimento. Como a tendência da caixa é ir para a direita, a força de atrito aponta no sentido oposto ali para a esquerda, beleza? Está ali representado todas as forças atuando aí nessa caixa que está lá em cima da superfície. E a carga só tem duas forças atuando nela, o peso dela para baixo e a tração, que seria ali a tração do fio, né? A força do fio. O exercício fala que essa carga ela desce de forma acelerada, ou seja, o peso ali é maior que a tração. Tá? A gente vai escrever a força resultante de cada uma das situações para depois determinar a tração no cabo. Rapaziada, vamos começar pela carga. Vou botar aqui embaixo, deixa eu abrir mais uma página aqui. Ó. Vamos lá. Vamos falar da carga primeiro. Qual é a força resultante que está atuando nela? A força que vence é a força que está para baixo. Por quê? Porque ele desce acelerado. Então, peso menos a tração. Isso é a força resultante dessa carga. Então, eu vou colocar isso aqui ó, como M, vou chamar de M1, tá? Vezes a aceleração do sistema. Vou até voltar aqui no desenho. Vou chamar esse cara aqui de 1 e esse cara aqui vai ser o 2. Pode chamar de A e B, pode chamar do que quiser, para ser sincero. Beleza? Então, tá aí, ó, a força resultante da carga. E lá da caixa, vamos lá, ó. Se eu pensar na caixa, a força que está vencendo é a força de tração. A força que está perdendo, atrapalhando o movimento, seria a FAT, a força de atrito. E isso é força resultante sendo massa vezes aceleração. Lá eu estou falando do M2, né, que eu chamei, então M2 vezes A. O peso e a normal aqui, eles não atuam no movimento diretamente, porque olha só, essa caixa não vai afundar no chão nem vai sair voando aqui para cima. Então, a normal e o peso elas se cancelam na vertical. Tudo bem? Olha, se eu chego aqui na equação de baixo e eu somo essas equações para poder achar a aceleração e depois substituir para achar essa tração, o que eu posso fazer? Deixa eu tirar aqui o som do computador. Já chegou a mensagem aqui agora. Ó, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Se eu somar, eu vou cancelar a tração positiva com a tração negativa. Ok? Então, eu vou ficar com peso menos a FAT, que está aqui na parte de baixo, menos FAT, isso é igual. Ó, M1 vezes A mais M2 vezes A. Se eu somo esses dois, eu coloco A em evidência, fica M1 mais M2 vezes a aceleração do sistema. Olha, eu consigo trabalhar com peso, eu consigo trabalhar com a força de atrito, eles têm fórmulas próprias. O peso é massa vezes a gravidade. A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, que a gente consegue trabalhar a normal lá da caixa 2, porque ela acaba sendo equivalente ao peso dela. Do outro lado, a gente vai continuar com M1 mais M2 vezes a aceleração. Você já poderia substituir ele por números, né? Mas eu estou montando aqui a expressão para a gente poder trabalhar com calma. Olha, vamos lá na caixa. A caixa, a normal dela é igual ao peso dela. Então, eu posso dizer que a normal vai ser igual ao peso. Ali eu tenho uma... ia falar conservação, ó. Eu tenho uma força resultante sendo zero na vertical, então eu posso igualar essas duas forças que estão aparecendo aqui, tá? Então, o normal é igual ao peso. O peso, como eu já tinha dito, é massa vezes a gravidade. Essa caixa ela tem uma massa que vale quanto? Eu tenho que voltar aqui no texto. Ó. A massa do bloco, ele chamou de bloco, né? Essa caixa que eu estou chamando aí é o bloco. 200 kg. Então, vai ficar 200 vezes a gravidade, que é 10. Então, essa normal desse bloco, dessa caixa, vale 2.000 newtons. Beleza? Então, a gente já tem essa parte feita. O coeficiente de atrito, né, o exercício deu como 0,1. Então, vai ficar 0,1 do coeficiente de atrito vezes essa normal, que eu achei ali que vale
2.000 é normal do bloco, que eu estou chamando de caixa aí ao longo do exercício. A soma das massas, olha, 1 vale 50 kg, que foi essa carga. Deixa eu até voltar aqui para confirmar, ó. Cadê? 50 kg, está certo? E o bloco, que foi o M2, 200. Então, vou somar esses dois, faltou o sinal de igualdade aqui, vezes a aceleração, vai dar 250 ali. Só está faltando ali o peso dessa carga. O peso da carga, cara, é 50, que é a massa dela, vezes a gravidade, que é 10. Então, vamos lá, 50 vezes 10 vai dar 500. O 0,1 vezes aqui o 200, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso tirar um zero ali do 2.000, né? E aí vai ser como se fosse o 10, né? E aí 10 vezes 0,1 dá 1. Então, no fim das contas, fica 1 vezes 200, que eu vou representar aqui como 200 mesmo. Tudo bem? Do outro lado, 50 mais 200, 250, vezes a aceleração do sistema. Essa subtração, 500 menos 200, vai dar 300. E o 250 vai para o outro lado, dividindo. Se eu corto um zero de cima, um zero de baixo, e simplifico por 5 em cima, por 5 embaixo, 30 dividido por 5 vai dar 6. O 25 dividido por 5 dá 5. Então, a aceleração é 6,500 metros por segundo ao quadrado. Você poderia fazer a divisão, tá? Mas não tem problema, dá 1,2 aí essa divisão. 1,2? É. O que acontece aqui, rapaziada? Vamos agora voltar em alguma das equações de cima para poder descobrir aí o valor dessa atração, que é o objetivo da questão. Eu vou escolher essa equação aqui, que eu apontei com a setinha, por quê? Porque aqui a atração já está positiva. Se você quiser escolher a equação de cima, não tem problema, você pode, tá? Então vamos lá, ó. A atração vai ser M2 vezes A. E aí o que eu vou fazer com essa força de atrito? Ela não está aqui negativa? Eu vou passar ela para o outro lado da igualdade somando, para poder já deixar a atração sozinha mesmo. Então vai ficar M2 vezes A mais a FAT. Quem é esse bloco M2? É aquele bloco que ele falou lá no texto que tinha massa 200, vezes a aceleração do sistema, que é 6 sobre 5, mais a força de atrito, que ela foi calculada aqui, ó. A força de atrito ela vale 200 em módulo, né? Então, como eu quero ali o valor positivo dela, 200. Maravilha, rapaziada? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer a simplificação aqui, ó. O 200 dividido por 5 dá 40. Então, a gente vai ficar com 40 vezes 6 mais 200. Se eu fizer 4 vezes 6, já dá 24. Então, eu vou ficar com 24, completa com 0, né? Ali do 40, mais aquele 200. 240 mais 200, para a gente fechar o nosso exercício, 440 newtons é essa atração aí, nesse fio, nessa corda. Então, vamos voltar aqui, ó, 440, gabarito letra C. Rapaziada, esse aqui foi um problema um pouquinho mais extenso, tá? Vou voltar aqui na parte de cima para vocês poderem tirar o print em relação à força resultante, que está atuando ali no exercício. Força resultante não, o diagrama de forças, né? Que é a representação de todas as forças. E aqui na parte de baixo, a gente tem tanto as equações, quanto todos os nossos cálculos aí. Vai dando pause, tirando todas as fotos. Nosso gabarito se encontra aqui na letra D. É isso, rapaziada. Daremos sequência aí na lista agora para a questão de número 15.